Oi, gente, tudo bem? Então, tô gravando agora essa nossa aula de literatura, tá? Com conteúdo novo. O que que acontece, né? Nos livros de vocês, eu tava mandando vários vídeos da Positivo, né? Vou continuar mandando, né? Não vou deixar de excluí-lo. Mas o que que acontece? O livro de vocês, agora do volume 7, ele traz primeiro a escola literária chamada Realismo, e depois ela traz a outra escola literária que se chama naturalismo. E eu gosto de ensinar o contrário. Eu gosto de ensinar primeiro o naturalismo para depois o realismo. Porque se a gente pega o engate do que é o naturalismo, o romantismo ele fica muito mais fácil de entender, tá? Então por isso que eu gosto de ensinar o contrário, tá bem? E são duas escolas literárias que eu particularmente adoro muito, gosto muito dessas duas escolas literárias. Eu espero que vocês também gostem, né? Vamos lá. Então, pergunta para lugar. Então, o naturalismo, ah, ele parte de uma experiência científica. O que é essa experiência científica? Tá? Ele vai dizer, o naturalismo, que o homem ele reage, né, com violência, com agressividade, com erotismo, através do que ele sente, né? Que as reações do homem no sentido amplo, tá? Que as reações do homem elas são naturais, tá? Que todo mundo vai reagir de acordo com suas leis naturais, tá? E o que é essa experiência científica? São atitudes que são testadas. Por exemplo, o meu aluno A, ele é um aluno calmo, ele é um aluno super educado e ele é de pouca fala. O meu aluno B, ele é o inverso. Ele é um aluno agitado, ele é um aluno que fala bastante, mas ele é educado. Aí um dia, esse meu aluno agitado, ele deixa de ser educado. Bom, de acordo com a minha experiência científica, se é natural desse aluno, por ele ter essa expressividade toda, todo esse ato de falar, que ele haja dessa forma. Mas quando o meu aluno A, ele age dessa forma, se ele for mal educado, vai surgir um estranhamento completamente diferente. Por quê? Porque ele não está agindo de acordo com sua lei natural, tá? E ele está fora do que é determinado por um estudo científico prévio, entende? Então, o fulaninho e o ciclaninho, eles vão agir de forma que seja respondida e que seja prevista por um estudo, tá? Tem que existir uma previsão da reação daquela criatura, daquela criança, daquele aluno, daquele indivíduo, enfim, tá? Então, quando eu coloco aqui que experiências científicas, leis naturais, violência, agressividade e erotismo são temas que surgiram, por quê? Porque surgiu a necessidade de trazer isso para o naturalismo. Ó, naturalismo, leis naturais. É a forma como o homem ele vai trabalhar na sociedade, a forma como ele vai agir na sociedade, tá? Da sua forma natural. Ciência, atitudes testadas, tá? Então foi o que eu falei para vocês. Dentro da ciência vai se ter um X de possibilidades de atitudes para aquele indivíduo. Fora desses X de atividades, são a agressividade desse aluno A, por exemplo, ele não está dentro dos X de possibilidades. A gente vai esperar qualquer coisa desse aluno, como um aluno bom estudioso, um aluno que tira boas notas, um aluno que agrega para a aula, que fala, que se comunica com a professora, né? Por mais que ele seja de pouca fala, quando ele tem interesse, ele vai se comunicar com a professora e tem interesse no seu estudo, tá? Então, a ciência, o estudo desse aluno, ele vai prever muito pouco, quase nada de agressividade para esse aluno. Vai ser algo surpreendente. Tanto para esse aluno que é agitado,
que ele fala demais e que ele mexe com as estruturas da sala de aula, a gente prevê atitudes para esse aluno, tá? Então, tudo que for fora, né? Se um dia ele chegar muito calmo, esse meu aluno, opa, eu vou me assustar, vou dizer, tem alguma coisa acontecendo com esse aluno não está passando bem, esse aluno não está reagindo bem, então alguma coisa está acontecendo com ele. Então, as atitudes são fora das leis naturais daquele aluno, tá bem? Palavra-chave, gente. Instinto animal, tá? Então, vem de uma natureza que ela aflora e que ela é incontrolável, tá? Gente, se vocês não estão com caderno, vocês peguem caderno. Eu posso deixar o slide lá disponível, mas vocês têm aqui no vídeo, né, para vocês escreverem. Mas vocês vão anotando tudo que eu vou falando, que eu vou completando com os slides, tá? Porque os slides eles servem para eu me guiar na aula, para vocês se guiarem, né? E aí eu vou trazendo as ideias, eu vou completando. Então vocês vão anotando no caderno de vocês, tá bem? Então, instinto animal é algo que vem assim, gente, daquele natural mais primário, aquele que é incontrolável, sabe? É como a gente diz, por exemplo, ai, eu tenho gato, tenho cachorro. Aí um dia o meu cachorro foi lá dar uma mordida no gato porque ele se sentiu ameaçado e ele agiu de acordo com seu instinto animal. É algo que é incontrolável. Teremos no naturalismo a presença disso, do instinto animal, tá? Então eu quero que vocês escrevam aí também que o homem ele é comparado aos animais o tempo inteiro dentro de uma obra naturalista. Uma obra naturalista que não comparar o homem com um animal está completamente equivocada. A sua escola literária ela não é naturalista, tá? Os personagens serão feras, serão animais, tá? E as ideias darwinianas, ou seja, a herança natural. Por exemplo, a gente vai reagir de acordo com as nossas heranças naturais, tá? A minha família age de determinada forma. Eu tenho esse caminho para seguir, eu não posso me desvirtuar desse caminho, tá? Por quê? Porque existe um estudo científico, existe uma experiência científica que vai determinar as minhas ações, tá? Bueno, próximo. Aí eu trouxe aqui alguns autores, tá? Que eles são importantes pelo nascimento do naturalismo, né? O primeiro é o Émile Zola, tá? Que ele é francês. Eu tenho o Eça de Queiroz, que ele é português. E eu tenho o Júlio Ribeiro, que está aqui. Do Júlio Ribeiro eu trouxe imagens das obras deles. Por que eu trouxe esses três autores, gente? Porque as obras deles, em seguida que surgiu, elas foram proibidas de serem vendidas. Elas foram proibidas de estarem no mercado de compra. Né? Foi proibida a venda dessas obras, né? Desses três escritores, do Émile Zola, do Eça de Queiroz e do Júlio Ribeiro. Tá? Então, por isso que eles são muito importantes. Mas por quê? Se a gente para pra pensar, mas professora, por que foi proibida a obra deles? Bom, gente, estávamos acostumados a viver numa época de escravidão, né? Em que só o branco tinha espaço dentro daquela obra. Aí vocês vão me dizer, tá, mas no romantismo tinha um índio nessa obra. Bom, como eu também já disse para vocês, a figura do índio era completamente romantizada, era completamente fora daquilo, era completamente fora da realidade. Aquele índio lá do romantismo, ele não existe, né? Não tem um índio que haja daquela forma como o romantismo retratou, né? Um índio que é herói, um índio que é valente, um índio que ele se assemelha a heróis medievais. Gente, isso não existe. Aquele índio lá, ele é completamente romantizado. Foi uma tentativa deles trazerem, do José de Alencar, por exemplo, trazer esse índio como uma identidade nacional, né? Antes nunca surgido, né? Mas deu certo, não deu certo, aí é uma coisa que a gente entra em outro campo, em outra discussão, tá? Mas eles foram as primeiras pessoas a trazer quem? O mestiço. Foram primeiros a trazerem o mestiço para a literatura brasileira. Anteriormente, esse mestiço ele não existia, tá?
não existia a miscigenação brasileira, tá? Dentro das obras literárias. E eles vão trazer essa miscigenação fria e crua, tá? Com que objetivo? Com a objetividade. Isso é importantíssimo que vocês escrevam aí, que o naturalismo ele será objetivo. Objetivo. Não vai ter subjetividade no naturalismo, assim como tinha no romantismo. Esqueceremos, né, a subjetividade por um tempo, né? No naturalismo teremos o objetivo. E qual é o objetivo dos escritores? Trazer a realidade brasileira sem ter que colocar carga de emoção aí, tá? Então não é a visão do eu falando da sua mulher amada, o quanto ele sente por estar longe dela e não sei o quê. Não, ele vai dizer assim, olha, é assim que funciona. Existe um grupo de pessoas que são marginalizadas e esse grupo de pessoas eles agem assim, 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 de acordo com seus instintos naturais, não tem nada que faça ele agir de outra forma. Então ele está vendo esse indivíduo de fora. Ele está observando esse indivíduo em terceira pessoa. Então ele é objetivo, tá? Não está em primeira pessoa, ele está em terceira pessoa, ele é objetivo. Então, se eu perguntar para vocês, tem que me dizer que as obras naturalistas são objetivas, tá? Júlio Ribeiro, por que a obra dele foi simplesmente tirada do mercado? Gente, olha a capa da obra, as capas, né? Eu trouxe duas capas aqui. Nessa primeira aqui, que tá bem do lado da câmera, essa aqui, nós temos a figura de duas mulheres aqui, né? E a figura de um homem aqui junto dessa mulher, né? Perto dela, assim, manifestando ali um desejo, né, de estar perto dela. E é isso que o naturalismo traz, gente. Instinto, não se esqueçam disso. O instinto que é quase que é quase que mais que natural, digamos assim, é algo que é infreável, tá? E aí tem outro aqui, essa outra capa, que é a Carmen, que é uma mulher ali também manifestando desejo, tá? Mulheres, nessa época, em 1800, né, século XIX, metade do século XIX, elas não tinham liberdade sexual, né? E aí, o naturalismo, eles vieram para trazer essa liberdade sexual entre a população brasileira. Então, foi um choque de realidade para os escritores brasileiros, né? Para os escritores brasileiros que vinham escrevendo romantismo, para a população brasileira que lia o romantismo. Então, foi um choque. Então, tudo aquilo que vem e que choca, que impacta, ela é repelida, né? Então, o Júlio, eu só encontrei essa imagenzinha do Júlio porque o Júlio não foi muito bem conhecido, muito divulgado, tá? Então, naturalismo, contexto histórico brasileiro, tá? O que acontecia no Brasil nessa época? A proclamação da República, o fim da escravidão, o futuro da nação, né? E raças. O que a tia Amanda quer dizer com o futuro da nação e raças? Vou ler os outros tópicos e depois eu vou sintetizar tudo isso. Futuro da nação, raças, naturalidades do mestiço. Ó, naturalidades do mestiço, que é natural mestiço. Indolência, ou seja, preguiça. Inferioridade do negro. Degenerescência do mulato, ou seja, corromper-se, não ter característica própria da sua raça. E desenvolvimento social impossível. Bom, o que se pensava nessa época? Que o mestiço, que o negro, eles não poderiam ser o futuro da nação. Não poderia ser o futuro de uma nação desenvolvida. Que não haveria desenvolvimento social por conta dessas pessoas. Por quê? Porque as raças dessas pessoas são inferiores a deles. Porque as raças deles, elas transmitem preguiça. Elas são de fácil corrompimento. Porque
Se tu não tem uma identificação natural à tua raça, então tu não é nada, tu é fácil de ser corrompido, entendeu? Por exemplo, tu vai pensar, a raça branca, né? Dos brancos. Vai pensar os brancos, tá? Os brancos vêm de quê? Branco, pessoa branca, pessoa branca. Tá. E o mulato? Eu já botei em verde ali, porque sabe que eu não gosto dessa palavra, né? E o mulato vem do quê? De que raça que ele vem? Bom, o mulato ele pode vir do negro, do índio. O mulato ele pode vir do branco e do índio. O mulato pode vir do branco e do negro. Então não existe uma raça para esse indivíduo que nasceu dessa miscigenação. Então, para as pessoas dessa época, eles tinham como preceito que eles eram fáceis de corromper porque eles não tinham uma raça definida, né, para aquela sociedade. Então, eles eram pessoas difíceis que seria de fazer um desenvolvimento social aqui no Brasil. Tá? Aí vem Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo escreveu obras maravilhosas, tá? Eu coloquei aqui alguma delas para vocês verem. Eu estou tentando tirar minha foto. Aí. Pronto. Então, o Aloysio de Azevedo, ele escreveu O Mulato, né? Como é que é essa história do mulato? Existe esse personagem, ele se apaixona por uma moça branca e o Aloysio de Azevedo, na sua narrativa, deixa claro que isso é impossível de acontecer, tá? Uma pessoa que é mulata, que vem de uma miscigenação, né, desses povos que estão habitando o Brasil, e que é impossível dele ter um relacionamento com uma branca, porque ele é inferior para a sociedade brasileira, tá bem? Aí eu trouxe aqui duas capas para vocês verem assim, a retratação do mulato brasileiro da época, tá, gente? Um bem diferente do outro, né? Achei essas imagens bem legais, que são bem diferentes do outro. E eu trouxe uma terceira imagem para vocês pensarem sobre esse mulato. Gente, esse aqui é o outro mulato. O que tem de mulato nessa figura? E essa não é uma edição muito antiga, essa é uma edição nova. O que tem de mulato neste homem, gente? Não tem nada, nada. Ele tem o olho azul. O cabelo, ele é parcialmente liso, não é nem crespo, tá? A pele dessa figura é branca, rosada. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não consigo entender a justificativa dessa capa. O que vocês acharam quando vocês viram essa capa? Depois vocês me digam no nosso Meet. Aí, uma outra obra do nosso querido Aloysio de Azevedo. Vamos tentar me tirar daqui. Eu não estou querendo sair do cortiço. Pronto. Uma outra obra do Aloysio de Azevedo é O Cortiço. Eu acho essa obra fenomenal, tá? Ela é maravilhosa, gente, maravilhosa, porque traz o surgimento das favelas, de como começou a se constituir as favelas brasileiras, tá? Então aqui onde vocês têm uma capa de livro mesmo, vocês veem várias figuras, né, distintas. Por exemplo, tem uma mulher negra, uma senhora negra, com todo o estereótipo bem marcado de uma mulher negra. Ou seja, o nariz bem grande, a boca bem grande, né? Corpulenta, né? Bem corpulenta. O cabelo, gente, olha o cabelo aqui, as ondulações, assim, ó, para mostrar que ela tem um cabelo bem crespo, tá? Aqui a gente tem a figura de um homem, eu diria, com características portuguesas, né? Presta atenção no bigode.
Aqui a gente tem a característica do quê? De uma mulata. Essa moça, ela é uma mulata, tá? Ela é uma miscigenação brasileira. Aqui nós temos um homem negro, tá? E aqui nós temos um animal e uma outra senhora aqui que aparentemente ela é branca, né? E aqui nós temos que a figura de um animal. Por quê? Porque é importante termos a figura de animais dentro do naturalismo. Por quê? Porque os homens são associados aos animais devido aos seus instintos naturais. Gente, isso é super importante, tá? E aqui nós temos uma figura, né, de comemoração aos 100 anos desse livro maravilhoso que é o Cortiço. Tá? 100 anos de Cortiço já temos. Então aqui vocês podem perceber bem que tem toda a questão de morro aqui, tá? Questão de morro. Aqui temos bichos pela rua, né? Pessoas carregando baldes de água, porque não se tinha esgoto nessa época, né? Temos pessoas na rua aqui. Olha a distribuição das casas, como que é, certo? Essa água aqui no meio também, ela simboliza uma falta de esgoto, de saneamento básico. Então é uma retratação do que seria, de como que seria essa sociedade, esse cortiço, tá? Gente, e aqui também, ó, na capa também tem essas casinhas aqui em cima, ó. Isso é uma retratação, né, de uma favela já, né? De como estava sendo constituídas as favelas. Porque essas pessoas que começaram a vir para os centros urbanos, que começaram a querer sair lá daquele meio rural e querer trabalhar nas fábricas, de acordo com a nossa revolução industrial, elas começaram a aparecer para o mundo. Alguém precisava escrever sobre elas e ninguém tinha feito nada ainda para essas pessoas. Embora exista alguma coisa lá na terceira geração do romantismo, que eu disse para vocês, isso não é romantismo para mim, né? A partir do momento que foge daquelas características românticas, das ultras românticas, começa a aparecer uma questão mais objetiva que propriamente subjetiva, que é a característica do romantismo, a subjetividade, então ela deixa de ser romântica, tá bem? Então agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 40.